2 Samuel 9, de 1 a 13. Amém? Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como tal eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma, porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém. Meus irmãos, após Davi lutar contra o gigante e ganhar a luta, ter êxito contra o gigante Golias, ele vai então morar na casa, no palácio do rei Saul. O filho de Saul, Jonatas, ficou muito amigo de Davi, a ponto deles fazerem um pacto de amizade. Jonatas dá a Davi a sua capa, a sua armadura, a sua espada, o seu arco, o seu cinto, e eles se tornam então amigos muito íntimos, amigos como irmãos. E Jonatas sabia que Deus havia dado o reino a Davi, e como príncipe herdeiro do trono, ele abre mão dos seus direitos em favor de Davi. E passado algum tempo, o rei Saul e o filho dele, Jonatas, vão ao fronte da batalha, e lá na batalha eles então morrem, perdem a vida. Durante o seu reinado, Saul fez muitas coisas más, errou muito, desagradou a Deus, ele acabou deixando que a glória subisse à sua cabeça e ele se corrompe. E como já havia sido dito pelo profeta Samuel, Davi então, ungido por Deus para ser rei de Israel, em algum tempo então ele tomou posse do trono. Não imediatamente à morte do rei Saul e de Jonatas, mas um tempo depois, 7 anos depois, ocorre que após a morte de Saul e de Jonatas, o filho de Saul, Isbosete, ele reinou ainda durante 7 anos, mas ele foi
foi assassinado por 2 de seus homens de confiança. Depois de todo esse episódio, então Davi, homem segundo o coração de Deus, ele vai e assume o trono e ele governa com diligência, com sabedoria, mas Davi também comete alguns erros em seu reinado. Mas ele, segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele se arrependia dos seus pecados e Deus o perdoava. E eu quero, irmãos, meditar rapidamente nesse texto que lemos, para entendermos como é grande o amor de Deus por nós, como a graça do Senhor nos alcançou, como a bondade do Rei dos Reis nos buscou e nos fez assentar diante dele, assentarmos à sua mesa e comermos pão na sua mesa. E o primeiro ponto desse devocional é que nós fomos buscados por um mandato real. O texto nos mostra que assim que Davi assume o trono, ele quis saber se havia ainda alguém da casa de Saul vivo. O texto diz assim: disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? E no verso 3, o servo de Saul, chamado Ziba, ele então diz a Davi, sim, existe um homem que é aleijado de ambos os pés e que mora num lugar distante, num lugar chamado Lodebar. Irmãos, nós precisamos saber que naquela época era costume do rei que ganhava a batalha, do rei que assumia o trono, ele então pegava todos os descendentes daquele rei que havia sido deposto e matava, acabava, eliminava a concorrência totalmente para que ele não corresse risco de ter o seu trono ameaçado. E como nós já dissemos, a história de Mefibosete nos faz lembrar a nossa própria história. Mas quem, afinal de contas, era esse filho de Jonatas? E por que ele era um homem que morava num lugar distante e por que ele era aleijado de ambos os pés? Segundo Samuel 4:4 vai nos dizer que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Ocorre que quando Saul e Jonatas morrem no campo de batalha e o exército inimigo vem contra a nação, a babá de Mefibosete então toma o menino que tinha 5 anos na época. Então, naquele desespero da fuga, o menino cai, sofre um acidente e fica com as pernas machucadas, e ele acaba ficando coxo de ambos os pés. A trajetória de Mefibosete, a sua história, ela tem muito a nos contar. Na verdade, meus irmãos, a história dele tem muito a ver com a nossa própria história. Mefibosete era filho do príncipe, nasceu na realeza, ele era perfeito, não tinha problemas, ele tinha tudo que uma criança poderia querer e ter, ele era filho do príncipe daquela nação. Até que seu pai, então seu avô, morrem no campo de batalha. E a sua babá, então, tentando protegê-lo, e na fuga, no desespero, sofre esse acidente, e esse menino, então, fica aleijado dos pés. A babá, então, o leva, ainda machucado, o leva para um lugar chamado Lodebar, que tem um certo significado de aridez, de lugar muito ruim, de lugar seco. E é neste lugar que provavelmente ele viveria o resto da sua vida como um homem aleijado, um homem limitado, um homem excluído da sociedade, se não fosse a graça do rei tê-lo alcançado. Nós também, meus irmãos, em Adão nascemos perfeitos. Nós tínhamos tudo, morávamos no paraíso, falávamos com o Rei dos Reis todos os dias, mas um dia o inimigo atacou e na sua astúcia logrou êxito contra nós, e assim nós também, em Adão, caímos e ficamos
como que aleijados espiritualmente, passamos a manquetolar na vida, passamos a viver uma vida não mais perfeita, mas uma vida ruim, uma vida onde nós não tínhamos mais a perfeição, já não tínhamos mais a integridade que deveríamos ter. A queda de Mefibosete, ela representa a nossa queda, representa a nossa derrota. Nós saímos da presença do rei, nós fomos expulsos do paraíso e passamos a viver num lugar de sequidão espiritual, viver num deserto, vivermos longe da presença do rei, longe da presença de Deus. Mas por que será que Davi tinha tanto interesse em Mefibosete? Por que será que Deus tinha e tem interesse em nós, naqueles que estavam distantes dele, daqueles que estavam num estado de depravação total, que estavam numa condição ruim, numa condição de pecado? Voltando um pouco na história, quando vamos a 1 Samuel 18, é onde Davi faz então o seu pacto com Jonatas, pai de Mefibosete. E lá o verso 3 vai dizer: e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Desde que Davi vencera o gigante Golias, e ele passa então a morar na casa de Saul, a sua amizade com Jonatas tornou-se grande, tornou-se forte, era uma amizade legítima. Eles se tornaram verdadeiramente como irmãos, e assim um protegia o outro em qualquer situação, e isto incluía também as suas famílias. Davi espera cerca de 20 anos para poder então assumir o trono, mas a sua aliança com Jonatas não ficou no esquecimento. Ainda que, passado tantos anos, ainda que o próprio Jonatas já havia morrido há mais de 7 anos, Davi não se esqueceu do seu pacto, não se esqueceu da sua aliança. Deus não se esqueceu de nós, Deus não se esqueceu das promessas que Ele fizera a nosso respeito, de nos resgatar, de nos salvar. Então, para que se preocupar com alguém que estava tão distante, com alguém que estava vivendo numa situação tão má? Para que Deus se preocupou conosco, afinal de contas? Davi sabia da importância da palavra dada, da importância de se fazer uma aliança diante de Deus, e da mesma forma, Deus sempre honrou seus pactos conosco. Sua palavra nunca muda, em Deus não há sequer sombra de variação. E como nós podemos ler no verso 3, um servo de Saul chamado Ziba disse a Davi que havia sim um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E como eu disse, para que se preocupar com alguém tão desprezível, aleijado e vivendo distante num lugar menos importante ainda? Mas no mesmo verso está escrito assim: disse Davi para que eu use de bondade de Deus para com ele. Irmãos, Deus nos ama como somos. Deus nos amou quando éramos ainda pecadores, Deus nos amou primeiro, Deus nos mandou buscar, Deus usou de toda a sua bondade para conosco. Em Jesus nós fomos buscados, em Jesus nós fomos atraídos por sua cruz, nós fomos resgatados do lugar de sequidão, do lugar onde estávamos, no lugar de morte. Então Deus se preocupou conosco. Deus, a exemplo de Davi, que manda buscar Mefibosete para usar com ele de misericórdia, Deus também mandou que Jesus viesse nos buscar para usar de misericórdia para conosco. Segunda coisa, irmãos, na presença do rei. Nós estamos na presença do rei. Quando Mefibosete então é trazido à presença de Davi,
ele se ajoelha, ele coloca o seu rosto em terra. Então, diz o texto, então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Irmãos, esta é a mensagem da graça de Deus a nosso favor. Deus diz para nós: não temas, eu usarei de bondade para com vocês, vocês comerão pão para sempre na minha mesa. Isso significa que nós, em Cristo, estamos na presença de Deus para todo sempre. O profeta Isaías, ele disse assim: por isso não temas, porque eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha direita da minha justiça. Irmão, Jesus é a nossa justiça, por ele nós fomos colocados para sempre na presença do Rei, em sua mesa, e na presença do Rei nós comeremos pão para todo sempre. Na mesa do Rei, dos reis, não há maiores. Na presença do Rei dos reis, na sua mesa, não há menores, não há melhores, não há piores, não há acepção de pessoas, não há disputa pelo melhor lugar. Na mesa do Rei não há sequer vergonha. Na mesa do rei Davi, Mefibosete se assentava como filho, e seus pés aleijados não eram vistos, porque na mesa do rei, na presença de Deus, os nossos pecados foram ocultados pelo sangue de Jesus, foram tirados pelo sangue de Jesus. Nós nos assentamos na mesa do Pai e não somos mais acusados dos nossos defeitos. Irmãos, essa é a glória que em Cristo Deus nos deu. Pela sua graça fomos feitos filhos novamente, e toda a nossa vergonha foi levada por Cristo numa cruz. O seu sangue nos lavou, nos cobriu. A nossa vergonha foi mudada em glória eterna, a glória de Cristo vivendo em nós. E para concluir, eu quero encerrar com uma única aplicação desse texto para a nossa vida. O pecado nos fez coxos espirituais e vivíamos uma vida de total aridez, de total sequidão longe de Deus, distante do Rei e em total ausência das alegrias da sua presença. Mas um dia, cumprindo o plano da graça, o plano da salvação, o nosso Rei, em sua bondade, em sua misericórdia, ele mandou nos buscar e nos levou para estarmos assentados em sua mesa, e diante da sua majestade, a nossa alma se farta de delícias nesse tempo e por toda a eternidade. Portanto, meus irmãos, ainda que nós não consigamos compreender muito bem o que é a graça de Deus, ainda que nós, olhando para nós, para o nosso pecado, para o nosso estado, a gente não consiga compreender como pode Deus se importar conosco, esse texto nos mostra que há um Deus que se importa conosco, há um Deus que se importou conosco quando nós sequer éramos alguma coisa. Deus nos amou quando éramos e estávamos ainda em estado de pecado, e hoje Deus, na sua graça, na sua misericórdia, tem cuidado de nós, tem nos mantido na sua presença, e podemos, como sempre falamos aqui, nos achegar diante de Deus com confiança, porque Deus está sempre com suas mãos estendidas, Deus está sempre com seus ouvidos abertos para ouvir os nossos clamores, para ouvir as nossas petições, para receber os nossos louvores. Deus, Ele se importa conosco. Deus nos mandou buscar para usar para conosco de graça, de bondade e de misericórdia. Amém, irmãos? Deus bendito, no nome de Jesus,
Só podemos dizer, ó Deus, com muita gratidão no coração, Pai, palavras de louvor a Ti, Pai, palavras que expressem a nossa gratidão por ter olhado para nós, ter buscado-nos, ter tido misericórdia de nós, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, e eu te peço, Pai, atende as orações que se farão nesse lugar nos próximos instantes, que cada irmão, que cada irmã, Senhor Deus, que se colocará diante de Ti, na Tua presença, Pai, seja ouvido nos seus clamores, nas suas petições, nos seus louvores, que seja agraciado, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã com suas bênçãos. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de dividirmos mais uma vez, ó Deus, a Tua palavra, de podermos proclamar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe vocês que nos assistem pela internet. Que Deus manifeste sua graça sobre a vida de vocês. Amém.